Hoje é culto de ensino, né? Então eu creio que vamos aprender um pouco aqui da parte do Espírito, mais uma vez, né, sobre esse tema, sobre família. E eu creio que eu vou falar um pouco sobre, um pouquinho, né, sobre criação de filhos, sobre um pouco do papel do pai, da mãe, nessa criação. E é muito do que a gente tem estudado, né, do que a gente tem vivido hoje, essa nova fase da minha vida. Tem feito parte dos meus estudos, das minhas meditações, e eu creio que é um pouco disso que nós vamos passar hoje à noite. Teve uma EBD que nós tivemos ministrando aqui, e eu até falei um pouco sobre José, dentro do que eu estava ministrando, né? José é o pai de Jesus, não é José o pai de Julinha. E eu creio que hoje nós vamos olhar um pouco mais para a vida dele, porque eu creio que José é um grande exemplo para nós no quesito de criação de filho, né? Ele foi apenas a pessoa que criou Jesus Cristo, né? Então, eu creio que se a gente olhar para a vida dele, a gente vai aprender muita coisa aí com relação a isso. Porque Deus, quando foi enviar Jesus, ele não escolheu apenas Maria, né? Ele olhou para Maria e escolheu ela. Ele também escolheu a pessoa que estaria ao lado de Maria, né, José, e que seria a referência para Jesus como um homem de Deus, a pessoa que estaria ensinando Jesus nos primeiros dias. E até nessa EBD, quando a gente conversava aqui, eu falei que Jesus, quando ele veio, a gente, né, lembra de Jesus, o nosso Salvador, o Redentor, mas com todo respeito e com toda reverência, Jesus ele não nasceu pronto. Jesus ele não nasceu e já andou e já saiu andando e comia sozinho e aprendeu a falar sozinho e aprendeu tudo sozinho. Da mesma forma como a minha filha hoje, por exemplo, mais uma vez, guardado todo o respeito e toda a reverência, mas da mesma forma que hoje eu preciso acompanhar ela, ensinar ela a andar, né, esses primeiros passos, o caminho, as coisas. Então, da mesma forma, Jesus e Maria tiveram que fazer isso com Jesus. Ele não nasceu pronto. Ele não foi um bebê que nasceu e se criou sozinho, né? Então, Deus ele foi muito cuidadoso ao escolher quem seria o pai e a mãe de Jesus para, né, ser os facilitadores para que Jesus atingisse o propósito que estava determinado para a vida dele. Amém? E a pessoa, né, que ele escolheu foi José. Eu até falei assim, o tamanho da responsabilidade, da pressão que estava sobre ele. Hoje eu tenho uma filha, essa minha filha ela tem um propósito diante do Senhor, então foi algo que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade para criar, para ensinar, para mostrar o caminho, né, para ensinar as Escrituras, a palavra e colocar ela nesse caminho, né? E dentro disso eu fico imaginando José, né, quando ele recebeu aquela notícia, aquela informação, na cabeça dele o que se passou ali. Simplesmente esse bebê que está nos meus braços aqui é simplesmente, somente o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, aquele que vai salvar, inclusive, a minha vida, não é? Então, o tamanho da responsabilidade que estava sobre aquele homem. Por isso que é interessante a gente tentar olhar um pouco para a vida dele e aprender um pouco mais. E a gente vai começar lá em Mateus, no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 16. Amém? Todo mundo chegou lá? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos antes de a gente começar, vamos fazer uma oração. Pai amado e Pai querido, eu te rendo graças, ó Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse mês, ó Pai Santo, onde estamos aprendendo mais sobre família. Nós sabemos que família é um projeto que nasceu no teu coração, foi algo que já estava desde o início, algo que o Senhor planejou. Nós cremos, ó Pai Santo, em uma noite de ensino, onde o teu Espírito Santo vai estar nos ensinando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que mais uma vez a sua palavra seja ministrada aqui com poder, com unção, com ousadia, com consistência, e que ela encontre o bom solo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra produza fruto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Mateus no capítulo 1, no verso 16, a partir do verso 16. Nós vamos ler alguns trechos, tá? E depois a gente vai meditar um pouco sobre eles. Amém? Então a palavra diz assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe,
estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Agora vamos lá para Mateus no capítulo 2. Mateus capítulo 2, nós vamos ver a partir do verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Então aqui Jesus nasceu. Então depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse: levanta-te, tome o menino na sua mão e fuja para o Egito. Fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino em sua mão durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Vamos lá para o verso 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em um sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: e ele será chamado Nazareno. Amém? A última leitura, vamos lá para Lucas no capítulo 2. Lucas no capítulo 2, nós vamos ler ali no verso 40. A palavra diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Amém? Então, nós vamos ler até aí. Então, aqui a gente foi passando por alguns momentos, né, da vida de José. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que quando o anjo falou com José através de um sonho, isso não foi um problema para ele. A gente não percebe que ele teve algum conflito, alguma crise, alguma situação. E a gente tem que lembrar que naquele tempo não era como hoje. Então, Maria já estava prometida para ele, ele já estava se preparando, construindo uma casa para poder morar com Maria, quando ele descobriu que ela estava grávida. E aí aquilo ele já começou a pensar em alguma coisa, o anjo não tinha aparecido para ele, então ele já estava pensando, bom, como a palavra até diz que ele era um homem de Deus, com um coração temente ao Senhor, ele pensou, vamos cancelar esse casamento aqui na miúda, sem ninguém ficar sabendo, e você vai viver essa vida, eu vivo a minha. E aí um anjo apareceu para ele e disse, não cancele não, porque o filho que está lá foi gerado pelo Espírito Santo. E o interessante é que não houve dúvida, não houve nada. Como seria se fosse com algum de nós aqui, em um sonho, se acontecesse alguma situação como essa, assim, como seria? Era algo tão sério e tão absurdo para aquele tempo, assim, nunca tinha acontecido de uma pessoa ficar grávida pelo Espírito Santo. De onde que veio isso? Mas o interessante é que isso não foi surpresa para José, porque esse cara aqui, ele já estava acostumado a ouvir a voz do Senhor. Eu acho que ele já estava acostumado a conversar com o Senhor, ele entendia como o Senhor agia, né? Ele já estava na linhagem do Senhor, né? O próprio anjo, quando fala, José é filho de Davi, então ele já estava na linhagem, ele era um cara que conhecia as Escrituras, que conhecia a palavra, certamente ele conhecia a promessa que existia, né? do Salvador, do Redentor que viria.
Então, acho que quando o anjo falou com ele, aquilo ali não foi tão novidade para ele assim. Eu acredito que isso já testificou no coração dele. E isso falou muito comigo. Isso falou muito comigo. E o que eu senti, o que falou comigo foi que um homem, quando ele aprende a ouvir Deus, ele se torna um homem muito melhor. O fato de José ser um homem que sabia ouvir a voz de Deus, que conseguia entender e discernir a voz de Deus, fez com que ele fosse um homem muito melhor, porque nesse momento ele teve o discernimento correto, ele conseguiu agir de maneira correta. Se fosse uma pessoa que não tivesse ouvido a voz de Deus, que não conhecia o Senhor, que estivesse distante do Senhor, talvez ele não acreditasse, talvez ele não desse atenção, talvez ele nem sequer se lembrasse daquele sonho, porque assim, não foi o anjo que apareceu de frente com ele ali visivelmente, foi um sonho. Foi um sonho. Não foi, né, como outras ocasiões que o anjo de fato apareceu e a palavra diz que a pessoa temeu e caiu de joelhos e viu a luz, o brilho. Não foi o caso, foi um sonho. Esse camarada foi dormir e um anjo falou com ele no sonho. E ele entendeu que aquele anjo que estava falando com ele era o Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento, né, de buscar o Senhor, de estar sensível à sua voz, porque Ele vai nos direcionar na condução da nossa família, na condução dos nossos filhos. E quando Ele falar com a gente, não pode ser uma surpresa. Nós precisamos ter esse relacionamento, essa intimidade, para ser sensível à voz dele e saber quando ele está falando. Esse aqui é o Senhor que está falando. Amém? Outro ponto que eu acho muito interessante é que José estava disposto a sacrificar. Ele tinha uma reputação, ele tinha algo para dar conta. Então, logo no começo, quando ele fica sabendo, ele até pensa em cancelar o casamento, em encerrar com aquilo, mas ele entende que é a voz do Senhor e ele confia naquilo, ele está disposto a sacrificar a sua reputação, a sacrificar tudo aquilo que ele construiu, que talvez a família dele construiu, em prol de criar, naturalmente falando aqui, um filho que não era dele. Assumir essa responsabilidade de colocar em risco a sua reputação, a sua honra, a sua credibilidade frente à sociedade, que naquela época era algo muito importante. Hoje ainda é, mas não se compara com o que era antigamente, o seu nome, a sua honra, a sua família. E é por isso que a gente vê hoje em dia, cada vez mais pessoas que não querem, por exemplo, se casar. E quando se casa, não quer ter filho. Porque se casar envolve sacrifício. Ter um filho envolve sacrifício. E as pessoas, elas estão percebendo isso e cada dia mais não querem esse compromisso, não querem esse tipo de trabalho, vamos dizer assim. Então é por isso que a gente acaba percebendo o mundo caminhando para essa direção, caminhando para esse sentido. Porque conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a vida é muito mais sobre o outro do que sobre mim mesmo. Quando você é criança, é tudo para você, você só pensa em você, é tudo para mim, né? Aninha é minha bebezinha ali, é tudo para ela. Ela chega na casa da minha avó, tem alguns brinquedos lá que não é dela, é da minha sobrinha, mas é dela, é meu, eu quero, me dá, é meu pai, é minha mãe, né? Ela vê, Yara pega algum bebê, a Yara está no DI, pega outra criança, ela vê, ela fica com ciúme, é minha mãe, é meu, porque tudo é para mim. E aí, como você vai crescendo e vai amadurecendo, você começa a perceber que não é sobre você, é sobre o outro. E aí você se casa não para você, é para o outro, é para fazer o outro feliz. A gente já falou muito sobre isso aqui. E aí, então, antigamente era o meu sonho, o meu plano, o meu projeto, o que eu quero para mim, né? A minha profissão, o meu dinheiro, a minha casa, né? Onde eu vou morar, onde eu vou fazer. E aí eu me caso e agora não é mais sobre mim, é sobre ela, é sobre a minha esposa, o que ela gosta, o que ela quer, né? Como eu posso fazer, como eu posso contribuir. E hoje em dia, falando um pouco da gente, eu percebo que, olhando um pouco para trás, ao longo do nosso casamento, eu investi muito mais na profissão dela, no futuro dela, do que no meu. E isso inconscientemente, porque é um desejo, eu quero ver ela feliz, eu quero ver ela crescendo, eu quero ver ela despontando. Então, é mais sobre o outro do que sobre você. E agora eu tenho uma filha, eu percebo que é ainda mais assim, porque agora eu não penso mais em mim, eu não estou no meu trabalho mais para mim, eu não penso mais, vou comprar um negócio para mim, um presente para mim, um negócio, eu penso em o que eu vou comprar para a Aninha, que brinquedo eu vou dar, que livro eu vou dar, a escola que eu vou colocar ela, o que eu vou fazer. Então, eu abro mão de fazer uma viagem para poder pagar uma escola melhor para minha filha. Então, a gente vai percebendo que a vida é sobre o outro, não é sobre a gente. Mas o mundo tenta ir nessa contramão. O mundo tenta falar, é para você, é sobre você, é você que importa, é você que decide, é você que manda, é você que tem que ser feliz. E José, ele colocou, né, ele arriscou a sua reputação, ele arriscou tudo o que ele tinha em prol desse propósito que o Senhor havia colocado no coração dele. E nós precisamos estar prontos. Um outro ponto importante sobre José é que ele foi o facilitador do cumprimento do propósito
que o Senhor havia criado. Ele foi o facilitador, perceba, o facilitador, não foi ele que criou, ele não é o criador e ele também não é o consumador. Ele é o facilitador. Ele apenas ajudou e contribuiu com o Senhor, pegou junto com o Senhor para que o plano da redenção se cumprisse. Então, aquele plano, né, que a palavra diz que antes mesmo da fundação já estava preparado, o cordeiro já estava separado e preparado, José lá na frente, ele foi o facilitador. Existem pessoas ali fora que talvez é a minha filha que vai ganhar. Com a palavra que ela vai ministrar, com o testemunho que ela vai dar, e eu estou sendo facilitador para que isso aconteça. A forma como eu vou conduzir ela, como eu vou ensinar, como eu vou treinar ela, como eu vou ensinar essa palavra, como eu vou colocar ela dentro dessa igreja, nos caminhos do Senhor, isso vai ser um facilitador. Não é que eu vou definir isso, o destino dela não está nas minhas mãos, mas eu sou o facilitador. Eu posso contribuir, eu posso alavancar, eu posso ser um trampolim que vai jogar ela lá na frente, que vai fazer com que ela atinja isso mais rápido. E José foi esse trampolim na vida de Jesus. Amém? A gente viu ali em Lucas o povo admirado com a sabedoria de Jesus, o quanto ele, né, conhecia as Escrituras e falava, mas, meu amigo, Jesus até essa idade aqui, até esse ponto, ele não tinha reuniões com o Espírito Santo, a palavra não fala nada disso, não, e era o Espírito Santo que ensinava. Quem ensinou a palavra para José aqui nesse momento, para Jesus, foi José. Era José que sentava com esse menino para poder ler as Escrituras, era ele que ensinava. Não pense você que foi o Espírito Santo que vinha ensinar porque era Jesus, não. A responsabilidade era de José e de Maria, por isso que Jesus, o Senhor, ele colocou, ele pensou muito bem nas pessoas, não foi por acaso assim, bota em qualquer um aí que vai levar, porque afinal de contas é Jesus mesmo, então ele vai dar certo lá na frente. Então teve um facilitador, teve uma pessoa, mais uma vez, não foi José o determinante sobre a vida de Jesus, não era José que tinha poder sobre a vida dele, entendo o que eu estou falando, né? Com todo o respeito e toda a reverência ao Senhor, mas ele teve esse trabalho, o Senhor, Deus, ele teve essa preocupação de colocar Jesus em uma família que seria facilitadora para o cumprimento do propósito. Amém? Então, José, ele teve esse papel, ele teve essa participação. Outra coisa importante, que José, ele coopera na proteção da sua família. Jesus nasceu e o anjo vai lá para ele e fala, meu amigão, pega o menino, pega a mulher e foge. Partiu para o Egito, porque Herodes está querendo matar. José podia pensar, peraí, meu amigo, é Jesus. O camarada foi gerado pelo Espírito Santo, com todo respeito. Foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria. Quem é o homem que vai conseguir fazer alguma coisa contra ele? José podia ter pensado isso. Não, esse menino está guardado, está protegido. Todos os anjos do céu estão aqui a favor desse menino aqui. Então, que mané Herodes? E Deus era poderoso o suficiente para poder transladar Jesus. Herodes chegou lá, ele translada Jesus, desce com os anjos, mata o soldado tudo. O povo podia ficar invisível. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas como nós, natural, normal, que diante de uma situação de risco, um ladrão, alguém assim, a pessoa ficou invisível. Eu já ouvi N testemunhos, pessoas, simplesmente o ladrão não viu a pessoa, passou no ônibus, estava ali, o cara passou, roubou todo mundo e não roubou a pessoa, simplesmente não viu. O Senhor podia ter feito a mesma coisa. Fique tranquilo aí, Herodes vai passar por aí, mas ele nem vai ver vocês. Mas não, ele deu um comando para José, falou, José, meu filho, pegue o menino, pegue a mulher e fuja. Então, veja o entendimento, o discernimento que ele teve que ter. Ele podia simplesmente ter esse pensamento, não, é Jesus. Eu posso receber a minha filha, ela nasceu, eu orei, impus as mãos sobre ela, falando, pronto, agora acabou-se. Agora, se eu não me atentar durante o dia, ela ali brincando, com quem ela está falando, onde ela está indo, o que ela está vendo, eu corro o risco de perder minha filha dentro de casa, pensando que não, ela está guardada, porque foi Jesus, ela é do Senhor, ela é a filha do Senhor, eu só estou cuidando aqui só para facilitar o processo, mas existe uma responsabilidade. Então, Deus era poderoso o suficiente para poder livrar Jesus da mão de Herodes, mas ele decidiu contar com José. Ele decidiu colocar essa responsabilidade na mão dele. Amém? Outra coisa, um outro ponto que é para poder encerrar, que vou passar para minha esposa. O último ponto é que depois o anjo novamente volta e fala para ele, beleza, Herodes morreu, pode voltar. Pode voltar. E é interessante é que José volta, mas enquanto ele está voltando, ele não simplesmente volta.
ele tem uma preocupação, um entendimento, ele procura saber como é que está a situação. Não, eu vou voltar para Israel, mas como é que está a coisa por ali? O que está acontecendo por ali? E aí ele descobre que quem está no poder é o filho de Herodes, que tentou matar. E aí ele se preocupa, ele fala, espera aí, mas quem está ali é o filho. E aí o anjo volta a aparecer para ele e dá uma direção. Vai para Galiléia, vai para Nazaré. E aí dá esse direcionamento. Então perceba o nível de discernimento que ele precisou ter. Nós precisamos estar ligados com o Senhor, ligados com essa palavra, ter esse discernimento, para a gente poder ter o discernimento de como agir na hora certa e do jeito certo. Porque da mesma forma que o Senhor apareceu e falou assim, vá-se embora, ele pegou e foi-se embora, agora o Senhor apareceu, mandou ele voltar, mas ele não simplesmente não foi às cegas, ele procurou saber. E outra, quando o Senhor mandou ele ir, ele também não simplesmente pegou e foi, a palavra diz que ele esperou anoitecer. Anoiteceu, escureceu, baixa a luz, é mais difícil de me enxergar, é mais difícil de ver, e pegou e saiu à noite. Então você vê que existe um raciocínio, existe um intelecto, né? A pessoa ele não sai agindo ou fazendo a seu bel prazer, existe esse cuidado. E nós, como pais, precisamos ter esse entendimento. Eu estou pegando aqui uma referência, dificilmente algo desse tipo aconteceria conosco, mas é a palavra assim, do entendimento, né? Trazer esse discernimento, esse entendimento. A gente precisa estar ligado com o Espírito Santo, em oração, conhecer essa palavra para a gente aprender a agir corretamente no momento correto. Já tive dias que eu estava com Ana e Yara em casa, e a Aninha estava com alguma enfermidade, estava doentinha, e a gente chegou lá, botou a mão, orou, impôs as mãos, sarada e curada em nome de Jesus, repreendeu tudo que tinha ali, deitou na cama e dormiu, glória a Deus, amém. Agora, teve vezes também que ela esteve assim, teve doente, alguma coisa, a gente chegou, impôs as mãos, orou, mas a gente teve o discernimento, bora levar essa menina para emergência. E não é nada de errado nisso, porque o Senhor ele também capacitou e preparou os profissionais para poder nos atender. Então, já teve situações disso, eu não podia simplesmente falar, não, essa menina aqui é sarada, é curada, é abençoada, porque o Senhor que criou, Jesus já morreu, já levou sobre si, então, né, tá tudo bem, a menina lá com febre, sabe? Então, teve momentos que a gente teve o discernimento, falou, não, é isso mesmo, oramos, é isso aqui, está tranquilo, está em paz, vamos dormir, vamos descansar, que vai ser bênção. E já teve vezes que a gente orou também, mas a gente teve o discernimento, falou, rapaz, acho que é melhor a gente levar. E graças a Deus, levamos, tivemos um diagnóstico, recebemos uma medicação, aplicamos, foi tratado e glória a Deus. Está lá no DI, brincando, estudando, aprendendo alguma coisa. Amém? Então a gente precisa ter esse entendimento. Então, era isso que eu tinha no coração para trazer, né, sobre a vida de José, sobre o ensinamento, e que nós possamos, de fato, ter esse entendimento, que nós somos facilitadores. Nós, como pai, como mãe, somos facilitadores para que os nossos filhos atinjam um processo, atinjam um propósito que foi estabelecido. Que nós tenhamos também o entendimento que nós estamos aqui para cooperar com o Senhor. Então, não é só entregar tudo na mão do Senhor e falar assim, é o Senhor que vai fazer. Tem coisas que Ele vai deixar na sua mão. Ele até pode fazer, mas Ele escolheu contar com você para poder fazer. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados. Pode vir, amém. Dou mais 10 minutos, quer? Ai, meu Deus. É difícil depois, né? Eu acho que depois eu quero ser a primeira. Só para quebrar o gelo, tá, pessoal? Mas eu vou continuar falando o que ele falou. Interessante que a gente não pregou um para o outro, igual domingo. Tá vendo você? Deus é bom. Eu vou falar sobre oração. Sobre o sentido de estar ligado ao Espírito Santo. O que pode acontecer quando um pai e uma mãe está ligado com o Senhor em oração, ouvindo a Ele. E tem tudo a ver com o que Henrique falou. José foi um grande exemplo de uma pessoa que tinha o ouvido bem atento à voz do Senhor e obediente, porque não adianta só ouvir, tem que fazer. E nós como pais, né, como pais ou como futuro pais, né? Nós temos que manter a proteção das nossas famílias em oração. Manter orando e clamando ao Senhor. Para que Ele esteja sempre nos guiando em cada passo. E muitas vezes isso é responsabilidade dos cabeças. Eu não vou falar que é só responsabilidade do cabeça, o homem, mas da mulher e do homem para conduzir a sua família em sucesso, no caminho certo. E a gente pode ver isso em 1 Samuel, queria que você abrisse lá. É a história de Davi, né, e os seus homens que saíram para a batalha.
O diabo, meu irmão, ele não brinca de ser diabo, não. E ele vai minando você e minando a sua família, entrando sorrateiramente em cada lugarzinho que ele vê uma brechinha. Só que tem gente brincando de ser crente, que facilita com que ele entre. Então, muitas vezes a gente está lá em oração, em oração, em oração, em oração pelos nossos filhos, mas não estamos protegendo, que foi o que Henrique falou aqui. A gente precisa estar de guarda em tudo que eles estão fazendo, principalmente na adolescência, qual começa a entender muita coisa. E muitas vezes os pais, eles pensam que porque ensinou, o filho não vai receber nenhuma outra informação. Ele vai receber sim, de outras pessoas. E você está fazendo sua parte, ensinando, mas você tem que estar lá de guarda. Você tem que estar lá vigiando, observando com quem ele está falando, com o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. Tudo isso é influência. E hoje o mundo, ele é muito facilitador para os adolescentes e jovens. Eu não sei se para você, mas para mim, eu tenho 30 anos. Para eu mexer nesse celular aqui, eu apanho em muitas coisas. Eu digo que eu não sei mexer. Eu tenho 30 anos. Você entrega isso para um menino de 15, ele vira de cabeça baixa isso aqui. Sabe mexer tudo? Minha filha tem 1 ano e 8 meses. Ela faz isso aqui, ó. Ela passa assim, ó. Quem ensinou? Ninguém. Ela só viu fazendo. Ela sabe que tem uma senha e que tem que desbloquear, né? Aí ela sabe que o pai dela sabe a senha. Então ela faz assim, papai, olha, olha, papai, olha, olha. Para desbloquear, porque ela quer mexer. Imagina um adolescente. Sabe mexer muito mais do que a gente. Tira muita gente do foco se não estiver ligado. E lá em 1 Samuel aconteceu um caso com Davi. E eu queria que você abrisse no versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia da Ziclage, já os amalequitas tinham invadido o sul e tinham ferido a Ziclagem e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas suas mulheres e todos os que estavam lá, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo. 3 dias depois eles chegaram lá, amém? E as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Aí diz o nome aqui das abençoadas. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? 3 dias depois, eles chegaram lá e estava tudo perdido. As mulheres não estavam mais lá, os filhos não estavam mais lá e a cidade já estava toda devastada de fogo, não tinha mais nada. Agora, se coloca você numa situação, chegar você no seu lar e de repente você encontrar tudo devastado. Só que você pode pensar assim, mas Davi foi um grande homem de Deus. E foi, meu irmão. Não é à toa que no versículo 6 ele diz assim, no versículo 6. E todavia, Davi se fortaleceu em quem? No Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. E a gente pode ver aqui 2 lições. Tirar 2 lições dessa história. A primeira é que precisamos proteger as nossas famílias. Cobrindo elas com oração. E vigiando. Guardando. Observando. Conduzindo. No caminho. Protegendo. Meu irmão, eu fico pensando, esse povo, eu não sei se você já viu, o Instagram tem muito.
O povo ensina o menino pequeno a dançar aqueles funks, como se fosse uma coisa assim, mais natural do mundo, a mais bela de todas. E a gente não quer inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor. Eu descobri esses dias que Ana é boa de repetição. Ela é boa de memória. Ela decora os desenhos que ela assiste, as falas. Tem um desenho, ela faz pipipi, papapá. Ela imita igualzinho o desenho, fica assistindo e imitando. Eu disse, menina, essa menina é boa de memorização. Aí eu falei, agora toda semana você vai decorar um versículo da Bíblia. E comecei, o Senhor concede chuva, porque o dia estava chovendo, eu fiz um guarda-chuva, mandei ela desenhar a chuva. Aí eu falei, olha, você vai decorar esse versículo, o Senhor concede chuva, a nuvem, tarará, e decorando. E ela repete, você fala, ela repete, você fala, ela repete. Tem que inculcar, meu irmão, tem que se esforçar, tem que proteger. A gente não tem que estar dando guarda baixa, não. Porque o inimigo está aí às portas, ele está aí rondando. E ele quer pegar o bem mais precioso da sua vida. Ele não quer seu carro, ele não quer seu dinheiro, ele não quer sua casa, ele não quer seu trabalho. Ele quer os seus. Ele quer os seus. Enquanto a gente está muito tranquilo, achando assim, não, mas Deus protege, Deus protege. Estou dizendo que Deus protege não, viu, irmão? Deus protege. Deus guarda, Deus guarda. E você ajuda Deus, fazendo a sua parte. Porque José, ele fez a parte dele. E o filho dele era só Jesus, só. Então, a gente precisa estar fazendo a nossa parte, protegendo. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis que quando Jesus formou o Éden, né, ele disse para Adão assim, cultivar e guardar. Guardar é o quê? Proteger, né? Só que no dia que ele disse, ele não tinha nem criado Eva. Ele disse para Adão, só tinha Adão no Éden, e ele disse guardar e cultivar. Agora é interessante que ele falou guardar sem ter ninguém, só ter Adão. Por quê? Porque tinha serpente lá. O diabo estava lá. Ou você acha que foi uma cobra mesmo que falou com Eva? Não, foi o diabo, viu? Se Adão tivesse guardado como Deus mandou, Eva não tinha pecado, meu irmão. Estou inocentando a mulher não, viu? Mas ela não tinha pecado, não. O Luciano Subirá fala assim, que se Adão tivesse ensinado a obediência para Eva, ela não tinha pecado. Então, cabe a nós estar guardando todos os nossos. Ensinando, inculcando, orientando, e pega na mão, meu irmão, traz para a igreja. Quantas vezes eu vim para a igreja sem querer? Minha mãe e meu pai trazia. E minha mãe e meu pai diziam, eu dizia assim, pai, amanhã eu tenho uma aula. Amanhã eu tenho aula, eu tenho prova. Ele dizia, quando você chegar em casa, você estuda. Pode virar a noite todinha, minha filha. Mas a hora do culto não é hora de estudo. Você vai para o culto. E ainda ore para o Senhor lhe lembrar, o Espírito Santo lembrar você na prova. Quando eu vou fazer a prova, você ora. Senhor, me lembre tudo que eu estudei. Mas não deixava. Eu nunca fui traumatizada. Nunca me rebelei. Pelo contrário, me formei, viu? Sou casada, tenho filha, graças a Deus, estou tudo bem, tudo em paz, minha irmã do mesmo jeito. Então não vai matar seu filho se ele vir para a igreja, não. Ele não vai se rebelar contra você, ele não vai morrer, ele não vai fazer nada. Ele vai vir para a igreja, vai ouvir a palavra e a palavra vai entrando, até que se torne uma verdade na vida dele. E que ele venha com prazer. Porque às vezes a gente fica dando muito direito para quem não tem. Meu pai dizia, você não tem direito nenhum. Seu direito é estudar e tirar boas notas. Eu dizia, pai, passei na prova, fez mais do que a sua obrigação. Parabéns.
Não fui traumatizada, viu? Não é? Está dando direito a quem não tem, irmão. Tem muita gente dando direito a quem não tem direito, não. Ana tem 1 ano e 8 meses, minha filha. Aí você fala assim, minha filha, mas é muito fácil falar. Você tem uma filha de 1 ano e 8 meses. Ela fala nem seu nome direito. Mas desde hoje, eu boto ordem em Ana. Porque ela pode não entender muita coisa, mas ela entende muita coisa. A gente se engana que ela não está entendendo. E eu falo, Ana, não. Se você fizer, você vai me apanhar. Você vai dizer... Você está agredindo sua filha? Não, eu estou educando ela, porque a vara, a disciplina, tira a loucura da criança. Eu falo, e ela olha para mim e fala. Vai chegar um dia que eu não vou nem precisar falar, eu vou olhar e ela vai entender. Como era comigo. Meu pai dizia, não quero você em conversa de adulto. Quando adulto está conversando, você sai de perto. Criança não é para estar na conversa de adulto. Conversa de adulto é de adulto. Você é adulto? Se você for adulto, vou lhe dar uma conta para você pagar. Conversa de adulto é de adulto. Passa daqui. Quando eu chegava, estava conversando, que eu chegava do lado do pai só. Já sabia. Acabou para mim. Mas eu entendi. Um dia eu entendi. E hoje eu entendo porque ele falava isso. Porque tem lugar que criança não cabe. Não é para estar ouvindo. E outra coisa que quando eu estava estudando eu falei assim, Senhor, é verdade. Senhor falando comigo. Cuidado com o que você fala perto dos seus filhos. Cuidado. Seus filhos absorvem muito. Às vezes você está passando por uma situação de questionamento na sua cabeça, de você estar pensando coisas assim a seu respeito até. E aí você vai compartilhar com o seu marido e seu filho está ouvindo, e ele está entendendo tudo que você está falando. E ele não entende que aquilo ali não é dele. Ele entende aquilo como uma verdade. E tudo que ele vê, ele quer imitar. Ele vai pensar que aquilo ali é dele. E não é. Às vezes você está falando de uma coisa da igreja. Uma situação aconteceu na igreja, você vai comentar com seu marido. E você, naquela hora, você está bem inflamada. E aí você fala para o seu filho, você está ensinando ao seu filho que a igreja não é aquilo que ela é. E no futuro ele pode criar uma repulsa de igreja, porque você está falando algo que não é verdade, de uma situação isolada, de uma pessoa inflamada. E aí depois você se pergunta, por que Senhor saiu? Ele só ouvia coisa ruim da igreja. Só ouvia os problemas, as coisas que você não gostava. Ele ia querer estar no mesmo lugar? Então cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Meu pai fala que toda beira é perigosa. Estou falando muito pai hoje. Toda beira é perigosa, meu pai fala. Então, meu irmão, saiba dosar as coisas. Nem para mais, nem para menos. Siga o alvo. Vá no caminho. Amém? E a segunda é que algumas vezes a gente pode até se descuidar, como Davi fez. Saiu e deixou... Imagina, você sair numa época que era só de guerra, o povo só queria roubar as coisas, suas mulheres. Aquela época era isso que acontecia. Aí Davi saiu com todos os homens, deixou só as mulheres e os meninos. Foi um descuido? Foi um descuido. E muitas vezes a gente pode até estar descuidado de algumas coisas relacionadas à nossa família. Mas o Senhor, Ele é fiel para nos ajudar a resgatar aquilo que foi perdido. Ele é fiel. Faça igual Davi. Ele se fortaleceu na força do Senhor. Ore. Não ore sozinho, não. Ore com o seu filho. Eu vou levar a Ana para a escola e todo dia a gente ora. Eu faço, Aninha, vamos orar. Ela já junta a mão.
É o papai do céu, ela, papai do céu. Não repete tudo, mas no final ela fala, amém. E a gente vai ensinando. Um dia eu creio que ela vai dizer, mamãe, vamos orar. E eu vou dizer, vamos orar, minha filha. Porque ela tem visto. Ela tem visto. E tudo que ela vê, ela repete. Amém? Eu vou falhar um dia. Eu falhei já, vou falhar, vou continuar falhando, porque a gente está aqui, ó. Mas Deus é fiel para nos resgatar daquele lugar e nos trazer para o lugar correto. Amém? Eu vou encerrar por causa da hora. Amém? Eu tinha 5 folhas, era só mais uma. Pode ficar em pé, meu irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és tão bom para nós, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, porque podemos ter um dos maiores presentes que o Senhor nos deu, Pai, que é a nossa família, Pai. Obrigada, Pai, porque foi o Senhor que colocou ela, Pai, em nossas mãos, para nós cuidarmos, Pai, para nós zelarmos, protegermos, Pai, guiarmos, conduzirmos diante da Tua palavra, Pai, no Teu caminho, no Teu propósito, Pai. O Senhor nos deu uma grande missão, Pai, mas o Senhor não nos deixou só, Pai. Nós temos Teu Espírito Santo, temos a Tua boa mão, Pai, que nos protege, que nos conduzem, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, para o Senhor colocando os nossos olhos, Pai, abrindo os nossos olhos de entendimento, Pai, tirando tudo aquilo, Pai, que nós por um momento não estamos vendo, Pai, mas que o Senhor venha, Pai, colocar, Pai, visões em nossa vida, Pai, em nossos olhos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar aquilo que nós não estamos vendo. E que o Senhor nos dê estratégias, Pai, para conduzir cada momento, cada situação, Pai. Eu oro, Pai, por aquele filho, Pai, que um dia esteve aqui, mas que hoje não quer mais. Eu oro, Pai, porque o Senhor nos garante, Pai, que ele voltará, porque Tua palavra é fiel, Pai, a palavra do Senhor é fiel. Aleluia. E o Senhor, Pai, venha colocar pessoas em seu meio, Pai, no seu lado, Pai, para relembrar aquilo, Pai, que Ele tanto amou um dia, Pai. Em nome de Jesus, que o seu coração, Pai, venha entender a verdadeira, Pai, boa palavra que é o Senhor, verdadeira vida que só tem o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, toda ação do inimigo contra os nossos lares, Pai. O Senhor, Ele é poderoso para nos guardar e nos livrar. Declaramos, Pai, toda arma forjada do inimigo não prosperará contra as nossas vidas, nem contra as vidas dos nossos, Pai. Declaramos, Pai, a Tua boa mão nos protegendo, Pai. Declaramos, Pai, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Pai, porque Tu estás conosco, Tu se faz presente no nosso lar, Pai, e nada e nenhum mal pode nos suceder, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, porque não há maior prazer, Pai, do que estar diante da Tua casa, Te servindo, Te adorando, Te louvando, Pai, e entendendo mais da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um amém, um glória a Deus bem forte? Aleluia, Deus é bom, amém, meu irmão? Você foi abençoado? Aleluia.